Se você quer saber um pouco mais sobre o nosso primeiro intercâmbio e nosso nível de inglês, continue assistindo esse vídeo. Meu primeiro intercâmbio foi para Toronto, no Canadá, onde eu fiquei por 8 meses num programa de estudo e trabalho. Os 4 primeiros meses eu estudei na escola ILEC, período integral, mais ou menos das 8 da manhã às 2 da tarde, e os outros 4 últimos meses eu pude ficar ainda em Toronto com o visto de trabalho e trabalhar. Eu decidi fazer esse intercâmbio porque na minha área de hospitalidade eu precisava falar inglês, eu preciso falar inglês. Eu trabalhava em um hotel que não me exigia inglês, também não tinha um bom salário, e eu queria crescer na minha carreira, lógico, e eu precisava aprender inglês rápido. Eu não queria ficar 2, 3, 4 anos numa escola de inglês aqui no Brasil, sem ter também a certeza de que eu ia realmente sair da escola fluente. Então eu tive a oportunidade de escolher esse intercâmbio, fechei com a agência CI de Ribeirão Preto e fui para Toronto no dia 29 de dezembro de 2013. Passei o ano novo lá, depois vocês olhem as fotos que tá aí no final, foi muito legal. Eu tive a oportunidade de conhecer uma amiga minha, Dani, conheci ela na internet pesquisando sobre esse intercâmbio no Canadá, e a gente marcou para embarcar na mesma data e passamos os 8 meses lá no Canadá e depois ainda fizemos uma viagem nos Estados Unidos antes de voltar para o Brasil. Foi fundamental para mim, pelo menos, ter uma companhia, não só na viagem ali no avião e chegar em Toronto, no Canadá e tudo mais, mas pelo fato de eu ter ido com um inglês muito ruinzinho. Assim, eu cheguei, eu tinha um inglês intermediário, eu entendia algumas coisas, mas eu era totalmente travada, eu era travada. Eu não falava, não falava, minhas falas não saíam, as palavras saíam uma ou outra aqui por ali, não ia nada, sabe? Então, ela já tinha um inglês muito bom e ela falava por mim, então eu falava: Dani, pergunta isso, Dani, fala aquilo. E ficava muito observando o que ela estava falando e pensando na minha cabeça também, porque eu queria saber se eu ia falar certo, se eu tivesse que falar. E aí ela falava por mim, então assim, foi fundamental, não só por ela me ajudar no inglês, mas pelo suporte e apoio que uma estava dando para outra, em questão de saudade, em questão de passar perrengue lá, que não foi pouco. E foi muito bom. Então, pra mim, eu não sei como seria a minha experiência lá se eu tivesse ido sem conhecer ninguém, se eu tivesse que conhecer alguém lá, ou ter uma amiga muito próxima, assim, lá. Eu tive essa oportunidade de já sair daqui com uma pessoa que eu já conhecia. Na verdade, a gente se conheceu pessoalmente no aeroporto no dia do nosso embarque, mas foi muito legal. Toronto é uma cidade linda, gostei muito de lá. A cidade tem muito verde e é uma cidade muito multicultural. Você pode ver todo tipo de pessoa ali. Você vê orientais, você vê brasileiros, muitos, latinos, europeus, tudo, você vê tudo. Muitos imigrantes na cidade. Mas eu gostei muito da cidade mesmo assim, muito segura. O único ponto negativo que eu colocaria na cidade é um pouco do transporte público. São poucas linhas de metrô, se eu não me engano 4, e não alcançava a cidade toda. Em pontos que eu mesma morei, o metrô não chegava, então eu tinha que pegar mais ônibus ainda. Em tempos de inverno, com neve, os ônibus atrasavam muito. A pior temperatura que eu peguei lá foi uma sensação térmica de menos 40, menos 45. Sim, foi muito frio, muito frio. Realmente não dava pra sair de casa, assim. Tirar a luva, então, nem pensar. Meu dedo endurecia em poucos segundos e dava a impressão de que ia cair, sabe? Mas eu gostei muito do frio, assim, de sentir essa experiência do frio, da neve, foi muito legal.
Conheci muitas pessoas, fiz muitas amizades na escola com pessoas de várias nacionalidades, da França, do México, da Coreia. Muito legal isso, esse fato de você poder conhecer outras culturas vivendo uma só, assim, lá, né? Então foi muito legal por esse ponto. A cidade em si tem muitas opções de lazer e de pontos turísticos para você visitar. Eu passei muito tempo lá sem visitar nada. Eu e minha amiga Dani, a gente começou a fazer visita turística, assim, acho que depois de 4, 5 meses que a gente estava lá, sabe? Porque até então a gente só estudava e era muito frio. Eu cheguei lá final de dezembro, então janeiro, fevereiro, março foi muito, muito frio. Eu ainda estava na escola, tinha que acordar cedo, pegar o ônibus, pegar metrô. Então, assim, não foi muito fácil pelo frio, mas a experiência do frio foi muito boa. Eu falo assim, eu não passo frio lá, eu passo frio aqui no Brasil, onde eu tenho que lavar a mão na água gelada e dormir e andar dentro de casa capotada de roupa, porque não tem aquecedor e lá tem em todos os lugares. Então, e geralmente você não precisa passar muito tempo andando na rua nesse frio, sabe? Então você não passa tanto frio assim. É lógico que é frio se você sair da sua casa. Se você tá dentro de um lugar, você sai da sua casa, entra no carro e vai pra um lugar, pra um shopping, sei lá, já você não passou tanto frio assim, sabe? Porque os lugares e dentro do carro também é tudo aquecido. Então a cidade é muito boa, eu gostei muito. Eu voltaria pra lá pra visitar. Nunca tive a intenção de morar no Canadá ou morar nos Estados Unidos, eu quero morar mesmo no Brasil. Então eu acho que também vi, né, e vejo ainda esse intercâmbio para o exterior de uma maneira diferente de algumas meninas, né? E o fato de eu estar no Canadá e eu ter que trabalhar para me sustentar também é diferente, porque muita gente vai fazer um intercâmbio de estudo e tem dinheiro dos pais, tem dinheiro guardado e só gasto, né? Só gasto, não precisa se preocupar em quanto você está gastando e muito menos em trabalhar e pagar suas contas. E lá eu e a Dani, a gente teve que trabalhar. No caso, eu trabalhei na limpeza, meu turno era noturno, então eu trabalhava muito, assim, das 6, 6 e meia da tarde, e eu chegava em casa de volta às 6, 7 da manhã. Trabalhava muito na limpeza de prédios, de escritórios e consultórios médicos. Ah, mas a limpeza é pesada? Tipo, não é tão pesada, sabe? Dava pra levar. É menos pesada do que limpar a casa, pra mim, no meu ponto de vista. Mas tinha esse fato de que era pra trabalhar à noite. E eu peguei muitos prédios. A gente tinha 3 prédios, eu e a minha chefe. Até no final, assim, quando eu tava indo embora, a gente já tava fazendo 3 prédios, assim, durante a noite. Então era bem puxado, a gente tinha que correr e fazer bem feito também, né? Então, e o que eu ganhava com isso, eu pagava minhas contas. No máximo eu saía um pouquinho de fim de semana, não extrapolava. Ou eu comprava roupa, eu tinha que escolher o que eu ia fazer, porque eu não tinha dinheiro pra fazer tudo. E aí a gente tem que ir no mercado e comprar coisa mais barata, e a gente tem que evitar ir de táxi, então a gente tem que ir de metrô. E aí a gente vai vivendo situações que a gente vê assim, poxa, que falta faz o Brasil, que falta faz nossos amigos, nossa família, o povo brasileiro em si, sabe? Nós passamos muito perrengue lá, não foi 1, 2, 3 situações não, de pessoas que não quiseram nos ajudar, que simplesmente viraram a cara e tudo mais. E então, assim, nenhum país é perfeito, sabe? O que eu mais sinto falta do Canadá, no caso, é a segurança. Porque eu simplesmente saía na rua numa boa e tudo mais. Mas aqui no Brasil também, eu nunca fui assaltada. Na minha cidade, é uma cidade pequena, escuto falar de crimes e roubos e tudo mais, mas comigo nunca aconteceu. Então, pra mim, eu sentia mais falta do Brasil estando lá do que aqui no Brasil eu sinto falta de lá. Não sinto falta, assim, de falar quero ir embora, quero morar e tudo mais, não. Sinto falta da segurança, da comodidade, de acostumar que você tá seguro, sabe? De você ter quase 90% de certeza que nada vai acontecer com você, ou que se acontecer alguma coisa, a polícia vai estar ali do seu lado e tudo mais, as regras valem, a justiça é mais forte e tudo mais. Mas a cidade foi muito boa, essa experiência do intercâmbio pra mim foi fundamental.
fundamental, assim, no meu nível de inglês, que era o meu principal foco, foi fundamental no meu amadurecimento, no meu crescimento pessoal. A pessoa que foi não foi a mesma que voltou, a cabeça foi totalmente diferente. Me sinto muito mais forte, muito mais corajosa. Coisas que eu falava, não, eu não vou aguentar. Eu aguentei, eu passei perrengues assim, falando, ah não, vou desistir, vou embora. Eu tinha uma amiga lá pra me apoiar e falou, não, você vai continuar, a gente chegou até aqui e a gente vai até o final. Então, assim, a experiência foi ótima. Não tenho nada de arrependimentos. Eu realmente gostei muito, mesmo passando situações ruins. Não vou me aprofundar tanto nessas situações, porque acho que poderia ficar aqui contando várias situações que eu passei lá. Mas realmente, pra mim, eu não vejo, país de primeiro mundo, é muito legal, é top, é demais e o Brasil é uma bosta. Eu não vejo assim. Então, eu gostei muito da experiência, acho que o Canadá é um país maravilhoso, com certeza, mas a única coisa que pra mim faz diferença, comparo com o Brasil, é a segurança. O resto, pra mim, eu tenho a minha vida aqui, e a minha vida aqui era e é, né, agora morando aqui de novo, muito melhor do que a minha vida que eu tava tendo lá. Trabalhando 12, 13 horas à noite e tendo dinheiro assim só pra pagar as contas, sabe? Eu não podia juntar dinheiro porque eu não tinha. O pouco que eu juntava era porque eu queria fazer uma viagem antes de voltar pro Brasil e etc. Então, acho que os pontos positivos são mais pontos pessoais, assim. Experiência, amadurecimento, nota 1000. E os pontos negativos, eu acho que pra mim foi o fato de ter que trabalhar e ter que pagar minhas contas. Então, vivi algumas coisas também que imigrantes, num geral, não acho que só no Canadá, acho que imigrantes, num geral, sentem quando estão num país que não é o deles, sabe? Sentem a diferença de você ter um sotaque diferente, a pessoa te tratar diferente porque o seu sotaque não é canadense, americano, etc. Então, a gente sentiu na pele isso. E escutei também muitas meninas falando, nossa, mas onde você foi que fizeram isso com você? Sim, eu estava lá em Toronto, eu estava no Canadá e foi lá mesmo que aconteceu. Então, cada um tem uma visão diferente, acho que tudo depende do modo que você está levando. Vale muito a pena, gente, fazer o intercâmbio, vale muito a pena. Tanto que eu voltei pro Brasil depois da viagem nos Estados Unidos e realmente já cheguei no Brasil aplicando para o programa de au pair. Falando um pouco do meu nível de inglês, eu cheguei no Canadá com um nível intermediário, eu entendia algumas coisas, eu falava uma outra palavra, mas eu não conseguia formular uma frase para conversar, para falar. Se eu formulava na minha cabeça uma frase e eu falava, a pessoa falava alguma coisa, eu tinha que pensar em traduzir o que ela falou, para traduzir o que eu queria falar, ficava uma bola de neve na minha cabeça. Mas eu só fui sentir diferença mesmo, assim, que eu tinha progredido, que eu tinha aprendido, uns 2 meses que eu já tava lá. Depois de uns 2 meses eu senti que eu destravei, as minhas frases fluíam, mesmo que tava errado, conjugação de verbo e tudo mais. Podia estar errado, mas eu tava falando e as pessoas estavam me entendendo e eu tava sendo entendida e eu também tava entendendo as pessoas. Então, já era alguma coisa. Então, a partir de 2 meses que eu tava lá, eu só vi melhoras, assim. Eu vi um salto muito grande de quando eu cheguei para 2 meses que eu tava lá. Depois de 2 meses, ao meu último mês lá, eu vi pequenas mudanças, porque aí eu vi que eu mesma me corrigia, porque eu sabia a conjugação verbal, eu sabia que eu tinha que colocar uma coisa na frente da outra, mas não fazia na hora de falar, porque era uma coisa muito rápida. Mas na hora mesmo minha cabeça já pensava e falava, nossa, eu errei, deixa eu mesmo consertar. Então, e foi um ponto que eu percebi também, que depois de um tempo eu mesma me corrigia. E aí eu acabei a escola, eu terminei os 4 meses, tudo, saí da escola no nível avançado e ainda fiquei mais 4 meses lá trabalhando, né? Esses 4 meses que eu fiquei trabalhando foi muito bom também, porque assim, eu aprendi na escola a gramática, que eu precisava, e eu tinha que pôr em prática. E geralmente o que a gente aprende na escola, ou a gente aprende aqui na escola no Brasil, não é o que eles falam na rua. E eles falam na rua diferente, eles têm outras expressões, eles têm gírias e tudo mais. Então eu aprendi bastante coisa nesses outros 4 meses que eu tava trabalhando.
E eu vi que nesses últimos 4 meses, eu ainda me corrigia, eu ainda falava um pouco errado e tudo mais, mas eu tava totalmente solta, sabe? Eu conseguia ter uma conversa com qualquer pessoa, Lógico que não termos técnicos específicos de nada, mas eu conseguia conversar com qualquer pessoa. E se por um acaso eu ainda não soubesse um vocabulário, eu sabia explicar a palavra, eu sabia explicar o que eu queria falar de outro jeito. Então a gente percebe também que a gente tá aprendendo inglês, que a gente tá conseguindo evoluir, quando a gente, eu não sei falar guarda-roupa, mas eu sei explicar que é um lugar que a gente coloca as roupas, que fica dentro do quarto e etc. A gente sabe explicar a palavra, mesmo que a gente não sabe exatamente a tradução dela. E aí passou esses 4 meses, eu voltei pro Brasil, e quando eu voltei pro Brasil, eu ainda me comunicava com os meus amigos, que eu fiz lá em Toronto, que eu fiz nos Estados Unidos, e me comunicava com eles e eu via que meu inglês estava indo, sabe? Eu não precisava mais pensar em falar, eu simplesmente falava. Como que eu avalio o meu inglês de quando eu cheguei no Canadá e de quando eu voltei pro Brasil? Eu avalio, assim, que eu voltei com o inglês avançado, que eu posso ter uma conversa, sim, que o intercâmbio para aprender inglês valeu muito a pena, com certeza, e que foi o que eu procurei. Eu queria um aprendizado rápido e eu tive. Em 8 meses eu voltei falando inglês. Eu não me considero fluente. Eu acho que o meu conceito de fluência vai um pouco mais além do que você só ter uma conversa. Então, pra mim, valeu muito a pena. Eu consegui o objetivo que eu tinha, que era voltar falando inglês, aprendendo inglês e tudo mais. Além de ter a experiência e o amadurecimento que só aquele intercâmbio pôde me proporcionar. Hoje em dia, que eu voltei desse intercâmbio, eu me sinto muito mais preparada para fazer o au pair, sabe? Eu sei que eu vou conseguir passar por cima de situações que o au pair pode me proporcionar, boas ou ruins, com muito mais facilidade, muito mais amadurecimento e tudo mais. Então, foi fundamental esse primeiro intercâmbio na minha vida e com certeza vai me ajudar muito para o intercâmbio de au pair. O meu nível de inglês, quando eu fiz o teste na agência, foi avançado. Acho que o inglês deu sim muita vantagem pra mim no meu perfil e deu um up, né? Fez uma diferença sim ali no meu perfil, pra eu achar famílias mais rápido, pra elas se interessarem mais também nas minhas experiências, nas minhas qualidades e características que eu tinha colocado no perfil. Praticamente foi isso, meu intercâmbio foi muito bom. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o intercâmbio no Canadá, sobre Toronto, sobre como é um intercâmbio de estudo ou como é um intercâmbio de estudo e trabalho, deixem aqui nos comentários ou mandem um e-mail pra gente, tá aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da minha experiência. Continuem assistindo, se inscrevam no canal, curtam nossos vídeos, a gente tá com muitas novidades aí. Tá muita correria, eu e a Isadora, a gente tá num pré-embarque, a gente tá quase embarcando pro au pair. Então tem hora que a gente atrasa um pouquinho pra gravar o vídeo, mas a gente vai fazer muito vídeo pra vocês. Temos uma lista enorme de temas pra falar pra vocês e compartilhar nossa experiência. Então continuem assistindo e fiquem aí agora com a experiência da Isadora. Bom, eu fui para Las Vegas em setembro de 2012 e fiquei até outubro, ou seja, um mês. Então, como surgiu essa oportunidade para mim? A oportunidade surgiu quando a minha professora de inglês do colégio, no meu ensino médio, eu estava no 3º ano, ela propôs, ela sempre organiza esse tipo de viagem e começou a organizar essa viagem para Las Vegas. Bom,
A Aurélia é uma pessoa muito querida por mim, muito mesmo, uma grande amiga. E sabia que eu estudava inglês desde nova e que eu era muito interessada na língua. E aí acabou me convidando para eu poder participar da viagem e eu super interessei logo de cara. A escolha de Las Vegas não foi por um acaso. Por incrível que pareça, é uma cidade muito barata para se estudar. Na verdade, não muito barata, né, gente? A gente sabe que tem um preço não muito barato. Mas de todas as escolas que a gente olhou, numa escola internacional que batia com os interesses da gente, Las Vegas tinha um preço melhor na escola. Essa escola internacional foi muito interessante porque tinha pessoas de todos os países, todos os lugares do mundo, e o nosso único meio de comunicação era o inglês. Então fez com que a gente praticasse muito o inglês, se interessasse muito e procurasse entender, conhecer a cultura do outro e tudo isso praticando o inglês. A gente ficou num hotel chamado Palace Station, bem pertinho da nossa escola, era só atravessar a avenida praticamente. E foi bem legal ter o contato com outras pessoas. Na escola tinha outros brasileiros e a gente conheceu muita coisa, aprendeu muita coisa, tivemos professoras maravilhosas. Eu lembro de uma que chamava Loreta, que assim, me ensinou muita coisa que eu aprendi. Eu trago de lá e foi uma bagagem muito boa. Bom, Las Vegas é uma cidade que é como realmente todo mundo imagina. Na verdade, eu acho que até melhor do que como todo mundo imagina, como a mídia mostra, acho que muita coisa melhor. Além da beleza, que é tudo aquilo mesmo, que todo mundo já viu, é maravilhoso, letreiros, prédios, tudo muito maravilhoso. Uma coisa que me chamou muita atenção, na verdade duas coisas que me chamaram muita atenção. Primeiro, a educação das pessoas. Eu nunca vi um povo tão educado. Eles faziam de tudo para procurar te entender, te deixar à vontade, realmente muito educados. E outra coisa que me deixou assim muito feliz é que lá todo mundo tem uma qualidade de vida muito boa. Eu digo qualidade de vida não no sentido de riqueza, digo no sentido de poder ter uma vida devido à infraestrutura da cidade. Por exemplo, eu via sempre idosos jogando nos cassinos até mais tarde ou andando nas ruas. A infraestrutura da cidade é assim maravilhosa. Como tudo na vida, né, gente? Eu acho que não são só pontos positivos. A gente teve alguns pontos negativos na viagem. Pra mim, o fato mais negativo com certeza foi a comida. Meu Deus. Era muito fast food, na verdade, eu tenho que confessar, né? Fast food é muito mais barato, então acaba que você economiza na comida para comprar roupa, no meu caso principalmente. Então, assim, é um ponto negativo. Eu realmente não me adaptei muito bem com a comida, não achei assim uma comida realmente boa, então achei um ponto negativo. Mas assim, nada que você não consiga se adaptar. Lógico que se eu ficasse lá mais tempo eu teria que me adaptar e conseguiria. Mas como eu fiquei em um hotel, acabava que dificultava um pouco as coisas, porque não tinha como eu preparar nada. Então eu sempre comi em restaurantes, fast foods. Então assim, gostoso, uma comida boa, eu realmente não achei. Mas assim, é um ponto negativo que a gente consegue lidar com ele muito facilmente. Quando eu fui, eu já fazia inglês, já tinha 10 anos, eu tinha acabado de me formar, eu fiz number one desde meus 7 anos de idade. Então, assim, o nível de inglês, eu não tive tanta dificuldade, não. Eu tive dificuldade, sim, no Texas, que eu parei em Houston, no aeroporto, e eu achei o sotaque um pouco complicado. Então, eu tive um pouco de dificuldade, mas nada que você não consiga entender. Só você pedir a pessoa para repetir ou falar um pouco mais devagar e conseguir entender tudo tranquilo. Eu não tive tanta dificuldade também pelas pessoas serem muito educadas e muito receptivas. Tinha palavras que eu não entendia, mas eu não tenho muita vergonha, então eu ia e perguntava que eu não tinha entendido, se a pessoa podia me responder, e eu não tive problemas quanto ao inglês não. Graças a Deus a gente conseguiu se sair bem. Na escola eu fui para o intermediário 2 e aí eu acabei fazendo cursos de pronúncias, de fonética e alguns cursos de gramática para aprimorar. Mas foram cursos assim que me acrescentaram muito.
Tem hora que a gente acha, só porque eu já formei no inglês, eu acho que eu não tenho mais nada a aprender, mas o inglês é um constante aprendizado. Eu aprendi muito, muito, muito mesmo. As aulas, principalmente de pronúncia, foram, assim, disparadas, minhas favoritas e que me acrescentaram muito. Foi uma coisa que eu amei fazer e que eu não acho que foi uma perda de tempo. Depois do intercâmbio, meu nível de inglês deu uma melhorada significativa porque eu passei a ficar mais interessada na língua. Então eu achei que eu melhorei muito. Aí na prova do ITEP, que é a prova que a gente faz para medir a nossa proficiência, para ser au pair, eu consegui tirar um nível avançado. E eu tenho certeza que esse intercâmbio influenciou muito, muito mesmo no meu interesse no inglês, na minha vontade de ser au pair. Então acaba que tudo ajudou. Foi bem positivo para mim o intercâmbio. Durante o intercâmbio eu tive a oportunidade de ir no Grand Canyon. Foi um passeio muito legal, mas a gente estava um pouco cansado. Então eu realmente não aproveitei muito. Gostaria de ter oportunidade de novo de ir conhecer. A gente visitou o Museu de Cera, que é o Venetian. É um hotel muito bonito mesmo. Eu aconselho a ir. E tive a oportunidade de ir no Circo de Soleil, mas acabou que não deu para eu ir. E é uma coisa que eu gostaria de fazer também. Las Vegas tem lugares maravilhosos, então assim, a gente não precisa gastar muito para ter acesso a esses lugares maravilhosos. Então, no quesito passeio, Las Vegas é sem dúvida uma opção maravilhosa. Que é muita beleza, muita coisa bonita e que te chama atenção, que você fica assim de cara, que você não consegue acreditar. E fora as compras, que é uma tentação. Eu não sei como eu consegui parar de comprar, foi uma tentação. Mas é uma coisa que é diferente do Brasil, é tudo novo, então você fica realmente maravilhado. Mas eu aconselho muito o lugar para quem quer passear, só que tem que ter maior de 21. Na verdade, eu fui com 18 anos, aproveitei na medida do possível, mas com 21 anos você consegue entrar em bares, consegue ter acesso aos cassinos, jogar nos cassinos. Então, acho que seria mais interessante. Mas é uma cidade que eu aconselho aí, independente da idade. É realmente fantástico. E esse curso que eu fiz chama IAE, a escola. Também é uma oportunidade maravilhosa. E eu acho que vale super a pena pesquisar um pouco. Eu vou deixar o link da escola. E é super interessante. Então aconselho todo mundo aí. Não deixe de seguir o nosso canal Two Abroad Girls e curta a nossa página no Facebook. Esse foi só mais um vídeo, mas na próxima semana já temos mais vídeos pra vocês. Bye, bye! Meu primeiro... que bosta! Nossa! Que bosta! Então compartilhem, sigam... Esqueci. Inferno, errei de novo.
de leão. Gravando. Que ficava bem pertinho do hotel que a gente ficou. A gente ficou na Sarrera...